E o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU desatou uma série de polêmicas. Na fala, ele empregou a palavra cristofobia, um termo praticamente fora de uso e deixou dúvidas se estava se referindo mesmo ao nosso país. Especialistas acharam o uso, no mínimo, inadequado. Em um país onde cerca de 80% da população se considera cristã, a palavra cristofobia entrou em discussão depois de um apelo do presidente Jair Bolsonaro durante discurso na ONU. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. O termo é usado para se referir a perseguições sofridas por cristãos. A ONG Portas Abertas faz todos os anos um ranking com os 50 países onde seguidores do cristianismo são mais caçados por causa de sua fé. Na edição 2020, os primeiros do ranking são Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. Desde que começou a ser feita há 25 anos, o Brasil nunca apareceu na lista. Essa hostilidade pode ser violência verbal, física, psicológica, chegando a prisões e até mesmo a morte. Então, a perseguição aos cristãos, ela existe ao redor do mundo. Eu não sei exatamente o contexto total que o presidente da República quis dizer sobre a palavra cristofobia. Ele estava falando do Brasil antes de falar dessa parte, então algumas pessoas subentenderam que ele estava falando no Brasil também. Então, comparativamente a esse país, o Brasil é considerado por nós um país livre. Caso tenha se referido ao Brasil, dados do próprio governo não corroboram a preocupação de Bolsonaro. O país sofre com a intolerância religiosa, mas os principais alvos são crenças afro-brasileiras. 30% das denúncias são referentes a religiões de matrizes africanas, como Umbanda e Candomblé. Este pastor da igreja presbiteriana considera que o termo cristofobia é inadequado. Para ele, os cristãos sofrem ridicularização em algumas situações. Nós não vemos cristãos sofrendo violências físicas, abusos, nem mortes aos montes, nem mesmo repressão do Estado. Eu acredito que no Brasil existe uma algo parecido com uma ridicularização em relação ao cristianismo, mas eu não teria dificuldades de usar a palavra cristofobia. Já este professor de Direito acredita que a expressão não reflete a realidade do país. É só a gente pegar o índice de violência contra as mulheres, o índice de violência policial contra as pessoas negras, o índice de assassinato de pessoas LGBTs no país, que é um dos maiores do mundo. Ou seja, aí sim a gente está falando de problemas crônicos da nossa sociedade, para os quais o governo devia olhar e buscar implementar políticas de enfrentamento a essas violências. Cortella, o debate sobre cristofobia é estratégico para candidaturas ultraconservadoras. Você acha que o chamamento do presidente para combater a cristofobia é uma estratégia eleitoreira? Ela, sem dúvida, tem uma estranheza. Ela produz estranheza porque, afinal de contas, quando a gente olha, né, como isso não encontra ressonância na realidade brasileira, como uma manifestação em escala, né, ninguém pode dizer que há um projeto, né, que há todo um esforço conjunto de pessoas que se dedicam à recusa ao cristianismo em larga escala, que produz estranheza. Né? Quando a gente vê no discurso, se falava de outra coisa, se fala de uma nação, se fala da importância de cuidar da paz, da harmonia, né, no momento pandêmico. Se coloca um assunto como esse, dá claro, né, Karen, algo que se diz assim, bom, deve haver uma outra intenção. E provavelmente essa outra intenção está colocada no campo exatamente, né, de introduzir um tema que atende a um grupo, mas que não corresponde à realidade. No passado se falava em misocristia, que era o ódio aos cristãos. O próprio levantamento feito agora mostra como que o nosso país, né, ele está longe de uma discussão como essa. Que há pessoas contra, sim, que haja pessoas que não acatam a posição cristã, sem dúvida, mas isso de modo algum configura uma questão tão séria que o poder público no nível do Executivo Federal vai ter que cuidar. Tem coisa por trás que não é religião. Pois é, no discurso da ONU, Cortella, o Bolsonaro disse que o Brasil é um país cristão e conservador, embora o Estado seja laico. Qual o simbolismo dessa afirmação diante da comunidade internacional? Então, um país laico não é um país ateu.
né? Um poder público laico não é um poder público ateu, são duas coisas diferentes. Um poder público laico é aquele que garante, afirma e protege a ideia de que o poder do Estado, isto é, o poder público, ele nem vai favorecer e nem vai prejudicar qualquer religião e nem quem seja contra ter religião. Ora, imaginar que o Brasil, como nação, ele tem uma maioria religiosa, sem dúvida, e essa maioria ainda é cristã. Mas imaginar que se possa dizer que o Estado brasileiro ele é cristão, tem outra representação. O presidente da República, ele, sem dúvida, tem a tarefa de estar ali, né, naquilo que é a simbologia em relação ao Estado laico. Colocar o projeto cristão dentro disso é algo que é dissonante quanto ao que se deseja, especialmente numa república. Poderia fazê-lo como manifestação pessoal, mas não deveria fazê-lo. Isso perturba um pouco nossa convicção republicana, independentemente da pessoa ter religião ou não. Então, vamos dizer, a palavra é inadequado. Não é proibido, é inadequado, não é inesperado, mas não é desejo. Tá certo.